para a mulher que me alimentou, me criou e me mostrou exatamente quem eu nunca quero ser. Uma fracassada como ela. As palavras da minha filha Caroline pairavam no ar do restaurante sofisticado que havíamos escolhido para o Dia das Mães. Sua mão perfeitamente cuidada segurava uma taça de champanhe, seu sorriso largo e cruel. A mesa, repleta de meu genro, Richard, meus 2 netos e alguns amigos da família, caiu na gargalhada desconfortável. Fiquei imóvel, com as mãos tremendo levemente no colo. Aos 65 anos, eu pensava que já não me surpreendia mais com a vida. Claramente, eu estava enganado. Mãe, você parece chocada, disse Caroline, com a voz carregada de falsa preocupação. Você realmente achou que a gente ia continuar fingindo que estava tudo bem para sempre? O garçom chegou com nossos aperitivos, alheio à atenção. Agradeci em voz baixa, ganhando um momento para respirar. Caroline, talvez este não seja o lugar, Richard começou, mas ela o interrompeu. É o lugar perfeito. Afinal, minha mãe sempre se importou muito com as aparências. Ela enfiou a mão na bolsa de grife e deslizou um envelope sobre a toalha de mesa branca. Ele parou bem na frente do meu prato. Vá em frente, abra, ela insistiu, tomando um gole de champanhe. Com dedos trêmulos, abri o envelope e tirei um folheto brilhante. Residência assistida Sunset Gardens. Em anexo, havia uma inscrição com meu nome já preenchido e um bilhete, mudança no mês que vem. Já pagamos o depósito. Minha garganta se apertou. Não de tristeza, mas de raiva. O tipo de raiva que queimava lentamente e que vinha crescendo há anos. Olhei para o rosto da minha filha. Tão parecido com o meu na idade dela, mas de alguma forma estranho. Quando isso tinha acontecido? Quando foi que minha garotinha, que costumava se aconchegar no meu colo durante as tempestades, se tornou essa mulher fria que me via apenas como um fardo? Memórias me invadiram. Trabalhar em 2 empregos depois que o pai dela nos deixou quando ela tinha 7 anos, ajudá-la a terminar a faculdade enquanto meus próprios sonhos estavam em espera. O orgulho silencioso que senti quando ela se formou em direito. Levantei meu copo de água lentamente, olhando-a diretamente nos olhos. Para a filha que acha que este é o fim da minha história. Seu sorriso vacilou ligeiramente. Pude ver a confusão em seu rosto. Ela esperava lágrimas, súplicas, talvez até humilhação pública. Ela não esperava uma resistência calma. Mãe, seja razoável, disse ela. Você mora sozinha naquela casa grande e às vezes esquece as coisas. No mês passado, você deixou o fogão ligado. Uma vez, respondi baixinho. Em 40 anos de culinária. Não é seguro, ela continuou como se eu não tivesse falado. Além disso, temos planos para casa. E lá estava, a verdade escapando. Não se tratava do meu bem-estar. Tratava-se da minha casa vitoriana de 4 quartos em um bairro em rápida gentrificação. A casa para a qual eu havia investido tudo o que tinha depois do divórcio. A casa onde Caroline e seu irmão cresceram. A casa que agora valia mais de $1 milhão. Que planos? Perguntei, embora já soubesse. Richard pigarreou. A Caroline achou que poderíamos reformá-lo. As crianças poderiam ter seus próprios quartos, e aquele solário seria um escritório perfeito para mim. Meus netos, de 10 e 12 anos, pareciam desconfortáveis. Eles adoravam visitar minha casa, com seus cômodos peculiares e a casa na árvore que o avô deles havia construído décadas atrás. Entendo, eu disse, dobrando o folheto e colocando-o de volta no envelope. E minha opinião sobre isso não importa. O olhar de Caroline endureceu. Mãe, vamos ser práticas. Você está ficando mais velha. Papai não te deixou nada quando se divorciou. Você mal economizou para a aposentadoria. O dinheiro da casa vai pagar o Sunset Gardens por anos. O que ela não sabia, o que eu nunca contei a ninguém, era que o pai dela não me deixará completamente de mãos vazias. Robert podia ter abandonado a família pela jovem secretária há 25 anos, mas a culpa o tornará generoso de maneiras que Caroline jamais imaginara. Acho que vou pular a sobremesa, disse eu, colocando o guardanapo na mesa e me levantando. Obrigada pelo almoço esclarecedor. Mãe, não seja dramática, sibilou Caroline, ciente dos olhares das pessoas nas mesas próximas. Sente-se.
Estamos discutindo o seu futuro. Não, eu disse, encontrando uma força na voz que surpreendeu até a mim. Você está ditando o meu futuro. Há uma diferença. Quando me virei para sair, Caroline agarrou meu pulso. O compromisso no Sunset Gardens é na próxima terça-feira, às 10 horas. O Richard vem te buscar. Retirei a mão dela delicadamente. Não estarei lá. Mãe, ela me chamou enquanto eu me afastava. Mãe, você está sendo ridícula. O que vai fazer? Parei na porta e olhei para minha filha. Aquela mulher que, de alguma forma, havia se tornado uma estranha. Algo que você claramente não esperava. Lá fora, o sol de maio me aqueceu o rosto. Respirei fundo o ar fresco, sentindo-me estranhamente livre. O confronto que eu temia há anos finalmente aconteceu, e eu ainda estava de pé. Caminhei até o meu carro e fiquei sentada em silêncio por um momento, pensando no que acabará de acontecer. Uma vida inteira de memórias com Caroline passou pela minha mente. Seus primeiros passos, a formatura do ensino médio, o dia do casamento. Quando sua ambição se transformou em crueldade. Meu celular vibrou com mensagens de texto da Caroline. Mãe, você está se envergonhando. Estamos tentando te ajudar. Isso está acontecendo, quer você queira ou não. Desliguei o celular e liguei o carro. Eu sabia exatamente para onde precisava ir, quem eu precisava ver. A única pessoa que poderia entender o que eu estava sentindo naquele momento. A última pessoa a quem pensei que recorreria depois de todos esses anos. Enquanto dirigia pela cidade em direção a um bairro que não visitava há mais de 2 décadas, ensaiei o que diria quando a porta se abrisse. Será que ele me reconheceria? Será que ele se importaria com os meus problemas depois de todo esse tempo? Estacionei em frente ao modesto bangalô e verifiquei o endereço mais uma vez. Era ali. A casa do Robert, a casa do meu ex-marido. O homem que nos abandonou, mas que agora poderia ser meu aliado inesperado. Minha mão tremia quando estendi a mão para tocar a campainha. Antes que eu pudesse apertar o botão, a porta se abriu. Helena, disse Robert, arregalando os olhos de surpresa. Eu ia te ligar. Você estava? Perguntei, momentaneamente desequilibrado. Sim, disse ele, sério. É sobre a Caroline. Tem uma coisa que você precisa saber. Algo que eu deveria ter te contado anos atrás. Robert gesticulou para que eu entrasse. Seu rosto estava sério. Hesitei na soleira, com as lembranças da última vez que estive naquela porta me inundando. O dia em que ele me disse que estava indo embora para ficar com Melanie, sua secretária de 26 anos. A casa não era nada como eu imaginava. Simples, modesta, até. Nenhum vestígio do estilo de vida luxuoso que ele perseguia quando deixou nossa família. Fotos enfeitavam a entrada. Muitas de Caroline e seu irmão Michael, em diferentes idades, mas também fotos mais recentes dos netos. Você está de olho neles, eu disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Café, ele ofereceu, me levando a uma pequena cozinha. Ele tinha envelhecido, o cabelo agora completamente grisalho, rugas profundas ao redor dos olhos. Aos 68 anos, ele parecia mais velho do que realmente era. O que é isso da Caroline? Perguntei, recusando-me a sentar quando ele puxou uma cadeira. Hábitos antigos custam a morrer. Eu não me sentiria confortável na casa do Robert. Ele suspirou profundamente. Há anos que quero te contar isso, mas nunca pareceu ser o momento certo. Ele abriu uma gaveta e tirou uma pasta de papel pardo. Há uns 15 anos, Caroline veio até mim pedindo dinheiro. Muito dinheiro. Para quê? Perguntei, finalmente sentando no lugar que ele me ofereceu. Ela disse que estava abrindo um negócio de design. Precisava de capital. Ele empurrou a pasta para mim. Dei $200.000 a ela. Folheei extratos bancários e um contrato de empréstimo autenticado em cartório. Isso foi logo depois que ela terminou a faculdade de Direito. Sim, mas Helena, nunca houve negócio. Ela usou esse dinheiro para comprar a primeira casa dela e do Richard, aquele lugar em Wildwood Hills. Ela mentiu para mim. Não fiquei surpreso que Caroline tivesse pedido dinheiro ao pai.
Eles mantiveram um relacionamento ao longo dos anos, mesmo que fosse principalmente transacional. O que me chocou também foi a traição dele. Tem mais, continuou Robert. Há 3 anos, ela voltou pedindo outro empréstimo para o fundo de educação dos filhos, alegou ela. Eu dei a ela mais $100.000. Deixa eu adivinhar, eu disse, com uma compreensão amarga surgindo. Nenhum fundo para educação. Carros de luxo e aquela casa de férias no Lago Genebra. A voz de Robert falhou um pouco. Não sou inocente em nada disso, Helena. Sei que, quando deixei você e as crianças, tentei aliviar minha culpa dando a Caroline tudo o que ela queria. Nunca estabeleço limites. Por que você está me contando isso agora? Porque ela veio me ver semana passada. Ele puxou outro documento. Ela queria que eu assinasse isto. É uma declaração alegando que você é mentalmente incapaz e que precisa ficar em uma casa de repouso. Ela disse: você está esquecendo coisas, ficando paranoico. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia o jornal. Isto é de 3 meses atrás. Ela está planejando isso há um tempo, Helena. O asilo, tomar sua casa, tudo isso. Quando me recusei a assinar, ela ameaçou contar aos filhos o verdadeiro motivo da minha saída. Não a versão higienizada com a qual todos concordamos, que é? Robert desviou o olhar, a vergonha evidente nos ombros caídos. Que eu havia desviado dinheiro da minha empresa para sustentar Melanie, que eu não apenas saí por outra mulher, mas que quase fui processado. Você manteve silêncio para proteger as crianças, e eu tenho te vingado desde então. O segredo que guardamos por 25 anos. Os depósitos mensais na minha conta que Caroline nunca soube. Meu silêncio comprou e pagou. Onde está Melanie agora? Perguntei, percebendo de repente a falta de uma presença feminina na casa. Deixei-me ir há 10 anos por alguém mais jovem, naturalmente. Um toque de ironia amarga tingia sua voz. Justiça poética, suponho. Quase senti pena dele. Quase. Então, o que exatamente Caroline quer? Perguntei, embora já suspeitasse da resposta. Tudo, Helena. Sua casa, minhas economias restantes. Ela descobriu os pagamentos que tenho feito a você. Ela acha que eu tenho te sustentado porque você é indefesa, não porque seja uma compensação por guardar meu segredo. Fechei a pasta. E agora ela acha que pode me forçar a entrar naquele asilo, vender minha casa e controlar todo o dinheiro que você ainda tem. Sim. E Helena? Ele hesitou, parecendo mais velho do que eu jamais o vira. Estou morrendo. Câncer. 6 meses, talvez menos. A notícia deveria ter me afetado mais do que afetou. Mas décadas de distanciamento emocional amorteceram o impacto. Ainda assim, senti uma pontada de algo. Não exatamente tristeza, não exatamente pena. A Caroline sabe. Ainda não, mas minha vontade. Ele parou de falar. Deixe-me adivinhar. Você deixou tudo para ela e Michael. Ele assentiu. Parecia certo na época, mas agora, sabendo o que ela está planejando. Ele puxou outro documento. Este é o meu testamento revisado. Deixo metade para Michael, que nunca me pediu um centavo, e metade para você. Eu? Não consegui esconder minha surpresa. Por que você faria isso? Porque eu te devo tudo, Helena. E porque confio em você para fazer a coisa certa com isso. Ele empurrou os papéis para mim. Restam cerca de 1,5 milhão. Não é uma fortuna, mas o suficiente para garantir que você nunca mais precise se preocupar com um asilo. Caroline não pode tocar nisso. Minha mente acelerou. Isso mudou tudo, mas também nada. A filha que eu criei ainda tentava me tirar a dignidade, a independência e o lar. Tem mais uma coisa, disse Robert baixinho. Uma coisa que encontrei nos papéis da Caroline quando ela os deixou aqui na semana passada. Ele me entregou um anúncio imobiliário. Minha casa, meu lar, com Caroline listada como vendedora. A data do anúncio, no mês que vem. Ela já tinha combinado de vender minha casa sem que eu percebesse. Como ela pôde fazer isso? Eu sou a dona daquela casa.
Robert deslizou outro documento sobre a mesa, um formulário de procuração com o que parecia ser minha assinatura na parte inferior. Isto é uma falsificação, sussurrei, olhando para a assinatura notavelmente convincente. Achei que sim, respondeu Robert. Observe o carimbo do tabelião. É o sócio de Richard, James Weston. Claro, a influência de Richard se estendia como uma sombra sobre tudo. Lembrei-me de assinar algo no Natal, quando eu estava lutando contra um caso grave de herpes zoster. Caroline trouxera a papelada de rotina para o imposto predial. Eu estava com muita dor para ler com atenção. Fui um idiota, disse mais para mim mesmo do que para Robert. Nós dois já fizemos isso, respondeu ele. A questão é, o que fazemos agora? Fiquei em silêncio por um longo momento, sentindo todo o peso da traição de Caroline. Minha própria filha conspirando, tramando, disposta a me descartar como uma peça de mobília inconveniente. Tudo por quê? Dinheiro? A casa? Ou havia algo mais profundo? Algum ressentimento que se acumulava há anos. Preciso falar com Michael, eu disse finalmente. Ele sabe o que a irmã está planejando? Acho que não. Ele está em Seattle há 5 anos. Eles não conversam muito. Meu filho, sempre o quieto, o pacificador. Nós nos distanciamos depois que ele se mudou para o outro lado do país. Nossa comunicação se reduziu a ligações de férias e e-mails ocasionais. Mas eu sabia, no fundo, que ele não participaria disso. Helena, disse Robert, estendendo a mão sobre a mesa para tocar a minha timidamente. Não me afastei, surpreendendo a mim mesma. Sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas, por favor, deixe-me ajudar a resolver isso. Antes de ir, uma parte de mim queria recusar por princípio. Por que eu deveria aceitar a ajuda do homem que nos abandonou? Mas o meu lado prático, o lado que sobreviveu criando 2 filhos sozinha, que trabalhou em vários empregos e aproveitou cada centavo, sabia que não era hora para orgulho. Tudo bem, eu disse. Mas faremos do meu jeito. Sem confrontar Caroline diretamente. Ainda não. Ele assentiu, com alívio evidente no rosto. O que você precisar. Preciso de um advogado, alguém que não tenha ligação com o escritório de Richard, e preciso de tempo para pensar, para planejar. Quando me levantei para ir embora, Robert me entregou uma chave. Para minha cabana no lago, cerca de 2 horas ao norte. Caroline não sabe de nada. Você estará segura lá enquanto resolvemos isso. Peguei a chave. Uma tábua de salvação inesperada. Obrigado, Helena, ele me chamou quando cheguei à porta. Se valer a pena, peço desculpas por tudo. 25 anos atrasado, pensei. Mas mesmo assim acenei em reconhecimento. De volta ao carro, sentei-me agarrado ao volante, a mente a mil por opções. Não podia ir para casa. Não agora, sabendo o que sabia. Caroline pode estar me monitorando, esperando uma reação à sua emboscada do Dia das Mães. Meu telefone vibrou novamente. Mais mensagens da Caroline. Mãe, você está sendo infantil. Me liga. O Richard vem amanhã para discutir a papelada. Isso vai acontecer, quer você queira ou não. Girei a chave na ignição. Decisão tomada. Eu precisava de distância, clareza e, acima de tudo, um plano. Caroline pensou que estava lidando com uma velha indefesa que se renderia e aceitaria seu destino. Ela estava prestes a descobrir o quanto estava enganada. Enquanto dirigia para o norte, em direção à cabana de Robert, fiz uma lista mental: ligar para Michael, encontrar um advogado, proteger meus documentos pessoais, acessar minhas economias de emergência. O choque inicial estava passando, substituído por uma determinação fria e focada. Meu telefone tocou. Caroline de novo. Recusei a ligação e, por impulso, parei em uma loja de eletrônicos. 20 minutos depois, eu tinha um telefone pré-pago que Caroline não conseguiu rastrear e desligou meu celular normal. De volta à estrada, uma lembrança me veio à mente. Caroline, aos 7 anos, me observando pagar as contas na mesa da cozinha, perguntando por que eu parecia tão preocupada. Às vezes, os adultos precisam fazer escolhas difíceis, eu disse a ela.
Eu vou cuidar de você quando eu crescer, mamãe, ela prometeu, com um rostinho sério. Você nunca mais vai precisar se preocupar. Uma risada amarga escapou de mim. Como a vida distorcia promessas inocentes em algo irreconhecível. O sol estava se pondo quando entrei na estrada de cascalho que levava à cabana de Robert. Assim que me aproximei da curva final, meus faróis iluminaram um carro familiar estacionado perto da entrada. Meu coração quase parou. Uma BMW preta e elegante. O carro do Richard. Como me encontraram? Como poderiam saber da existência deste lugar? Assim que desliguei o motor e me sentei na escuridão crescente, a porta da cabine se abriu. Uma silhueta surgiu na porta, iluminada pelo brilho quente do interior. Não Richard ou Caroline, mas alguém que eu não via há anos. Alguém que poderia ser minha salvação ou minha ruína final. Olá, mãe. Meu filho Michael estava parado na porta, sua silhueta alta contra a luz da cabine. Eu não o via pessoalmente há quase 2 anos. O emprego na área tecnológica de Seattle, que parecia tão promissor, também criou uma distância entre nós que ia além dos quilômetros geográficos. Michael, sussurrei, quase com medo de que ele desaparecesse. Como você? Papai me ligou, disse ele, saindo e caminhando em direção ao meu carro. Ele explicou tudo. Alívio e cautela guerreavam dentro de mim. Sempre me preocupei que Michael tivesse se tornado mais do lado do pai depois do divórcio, mantendo um relacionamento cordial, porém distante, comigo. Você veio dirigindo desde Seattle? Perguntei enquanto ele abria a porta do meu carro. Voei. Aterrissei há 3 horas. Ele me ajudou com minha mala feita às pressas. Papai me deu as chaves deste lugar anos atrás. Às vezes venho aqui para pensar. A cabana era aconchegante, com aroma de pinho, com o fogo crepitando na lareira de pedra, móveis simples, nada extravagante. Bem diferente do estilo de vida ostentoso que Robert havia adotado depois de nos deixar. Fiz algumas ligações, disse Michael, gesticulando para que eu me sentasse em uma poltrona de couro surrada. Lisa chega amanhã. Lisa? Eu não ouvia esse nome há anos. Minha nora, ou melhor, a ex-mulher do Michael. Eles se divorciaram amigavelmente há 5 anos. Mas sempre tive um vínculo especial com Lisa, uma advogada de direito de família com uma mente afiada e uma língua igualmente afiada. Ela é a melhor advogada que eu conheço, explicou Michael, me entregando uma caneca de chá. E ela ainda se importa com você, mãe. Ela ficou furiosa quando eu contei o que a Caroline está tentando fazer. Segurei a caneca quente nas mãos, observando o rosto do meu filho. Aos 38 anos, ele parecia mais com o pai do que nunca. O mesmo queixo forte, os olhos contemplativos, mas havia uma gentileza que Robert nunca possuíra. Conte-me tudo, disse ele. Desde o começo. E foi o que fiz. O distanciamento gradual de Caroline ao longo dos anos, os comentários sutis sobre minha memória, minha competência, a emboscada do Dia das Mães, o folheto da casa de repouso, a descoberta da procuração falsificada e a venda iminente da casa. Michael ouviu sem interromper, sua expressão ficando mais sombria a cada revelação. Quando terminei, ele ficou em silêncio por um longo momento. Eu sabia que Caroline tinha mudado, disse-lhe finalmente. Mas isso é criminoso. Ela é sua irmã, Michael. E você é minha mãe? Ele se inclinou para a frente, com a voz baixa e determinada. Caroline passou dos limites. Vários limites. Ela não vai se safar dessa. O antigo eu, o pacificador, o conciliador, teria tentado amenizar sua raiva, encontrar desculpas para o comportamento de Caroline. Mas essa versão de mim parecia ter desaparecido em algum lugar entre o restaurante e a casa de Robert. Qual é o plano? Perguntei. Michael pegou seu laptop. Primeiro, documentamos tudo. A procuração falsificada é a nossa prova cabal. Isso é falsificação e fraude. Lisa nos ajudará a obter uma liminar para impedir qualquer venda da sua casa. Minha Caroline tem contatos na empresa de Richard, lembrei-o. Nós também, retrucou Michael. O escritório da Lisa é especializado em direito do idoso e casos de abuso financeiro. Além disso, ela não tem a mínima simpatia pelo Richard. Lembrei-me da tensão entre eles no casamento de Michael e Lisa.
Richard fazia comentários condescendentes sobre os advogados baixinhos das escolas públicas, sem perceber que Liz havia se formado como a melhor da turma na mesma instituição da Ivy League que ele. Tem mais uma coisa, disse Michael, com a expressão se suavizando. Encontrei isso quando estava arrumando a cabana para você. Ele me entregou uma caixinha de madeira que reconheci imediatamente. O porta-joias da minha mãe. Eu o havia dado a Robert para guardar durante o nosso divórcio, quando minha situação de vida era instável. Lá dentro estava um colar de pérolas da minha avó, a aliança de casamento da minha mãe e várias relíquias de família que eu presumi que estavam perdidas anos atrás. Ele os guardou todo esse tempo, sussurrei, passando os dedos pela madeira lisa. Ele disse que elas sempre foram suas, que estava só esperando o momento certo para devolvê-las. Michael hesitou. Mãe, eu sei que o papai fez foi imperdoável, mas acho que ele está realmente tentando se redimir agora. Fechei a caixa delicadamente. Às vezes, as reparações chegam tarde demais, Michael. Talvez, ele reconheceu, mas elas ainda importam. Passamos as horas seguintes elaborando estratégias. As habilidades organizacionais do meu professor se encaixaram perfeitamente com a expertise técnica do Michael. Ele me ajudou a proteger minhas contas bancárias com novas senhas, documentou a procuração falsificada e elaborou um cronograma das atividades suspeitas de Caroline. Por volta da meia-noite, o cansaço finalmente me atingiu. Michael me mostrou o pequeno quarto da cabana, prometendo ficar com o sofá. Tente dormir um pouco, mãe. Lisa estará aqui de manhã e teremos muito o que fazer. Sozinho naquele quarto desconhecido, finalmente me permiti sentir todo o peso das revelações do dia. A traição me atingiu profundamente, não apenas os planos de Caroline, mas também a percepção de que eu não enxergara quem ela havia se tornado. Meu amor me cegou ou eu simplesmente não queria ver a verdade? Acordei com vozes abafadas e o aroma de café. Por um momento, a desorientação tomou conta de mim antes que os acontecimentos do dia anterior voltassem à tona. Pela janela do quarto, pude ver que um carro alugado havia se juntado ao BMW de Michael. Lisa havia chegado. Vesti-me rapidamente com as roupas extras que havia levado e, ao sair, encontrei minha ex-nora curvada sobre uma pilha de documentos na mesa de jantar. Aos 40 anos, Lisa Shen ainda era impressionante. Seu cabelo preto e liso agora ostentava alguns fios prateados e seus olhos atentos não perdiam nada. Helena, disse ela calorosamente, levantando-se para me abraçar. Senti sua falta. Faz muito tempo, concordei, retribuindo o abraço. O divórcio foi uma decisão de Lisa e Michael, com suas carreiras os levando em direções diferentes. Mas perder o contato regular com Lisa foi minha tristeza particular. Ouvi dizer que sua filha está tentando fazer algo muito obscuro, disse Lisa, indo direto ao ponto como sempre. Deixa eu te garantir, não vamos deixar isso acontecer. Michael me serviu o café enquanto Lisa expunha sua avaliação inicial. A procuração é claramente falsificada, e podemos provar isso com uma análise de caligrafia. O fato de o sócio de Richard ter autenticado a procuração torna tudo ainda mais sério. Isso é uma violação ética que pode ameaçar sua licença de bar. E a minha casa? Perguntei. Já entrei com um pedido de liminar para impedir qualquer venda, disse Lisa. Mas precisamos agir rápido. Pelo que Michael me disse, Caroline e Richard estão planejando seguir em frente, independentemente da sua vontade. Meu celular, o novo pré-pago, vibrou com uma mensagem do Michael. Ele estava monitorando meu celular normal remotamente. Caroline ligou para você 17 vezes desde ontem, ele relatou, e deixou 6 mensagens. A última diz que vão registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento se não tiverem notícias suas até o meio-dia. Deixe-os, disse Lisa com um toque de satisfação. Isso, na verdade, funciona a nosso favor. Quando você aparece sã e salva com representação legal, eles parecem incompetentes ou manipuladores. A porta da cabine se abriu e Robert entrou carregando sacolas de compras. Ele acenou com a cabeça, sem jeito, para Michael e Lisa antes de se dirigir a mim. Como você está, Helena? Melhor do que eu esperava, admiti. A raiva ainda estava lá, mas havia se transformado em algo mais focado, mais proposital. Estive pensando, disse Robert, colocando as sacolas no chão. No dinheiro que venho pagando a vocês todos esses anos. Pai, talvez agora não seja o momento, começou Michael.
mas gesticulei para que ele esperasse. E aí, Robert? Sempre chamamos isso de pensão alimentícia, mas legalmente tem sido mais um acordo privado. Nada determinado judicialmente. Ele olhou para Lisa. Seria possível reclassificar esses pagamentos? Torná-los oficiais de alguma forma? Retroativos? Lisa estreitou os olhos, pensativa. O que você está pensando? Se esses pagamentos fossem oficialmente parte de um acordo de divórcio, seria mais difícil para Caroline contestá-los, certo? E eles estabeleceriam um longo histórico de apoio financeiro que contradiz sua alegação de que Helena está desamparada e precisa que sua casa seja vendida. A expressão de Lisa mudou para respeito. Isso é bem inteligente. Precisaríamos entrar com uma sentença de divórcio alterada. Mas, com o consentimento de ambas as partes, é possível. Observei meu ex-marido, o homem que um dia amei, depois odiei e agora encarava com uma resignação complexa. Por que você está fazendo isso, Robert? Ele me encarou diretamente. Porque é o certo, porque eu te devo uma. E porque Caroline precisa aprender que manipulação e mentira têm consequências. Uma lição que eu deveria ter ensinado a ela há muito tempo. Nós 4 trabalhamos a manhã toda, construindo nossa estratégia passo a passo. A expertise jurídica de Lisa, as habilidades tecnológicas de Michael, os recursos financeiros de Robert e meu profundo conhecimento dos padrões de Caroline se combinaram em algo formidável. Por volta do meio-dia, o telefone de Lisa tocou. Sua expressão ficou séria enquanto ouvia. Então, ela colocou o telefone no viva voz. Olá, Lisa Shane, ela disse formalmente. Aqui é Richard Armon, disse a voz suave e confiante que reconheci como sendo do meu genro. Sei que você entrou, tem mais uma coisa, disse Michael, com a expressão se suavizando. Encontrei isso quando estava arrumando a cabana para você. Ele me entregou uma caixinha de madeira que reconheci imediatamente. O porta-joias da minha mãe. Eu o havia dado a Robert para guardar durante o nosso divórcio, quando minha situação de vida era instável. Lá dentro estava um colar de pérolas da minha avó, a aliança de casamento da minha mãe e várias relíquias de família que eu presumi que estavam perdidas anos atrás. Ele os guardou todo esse tempo, sussurrei, passando os dedos pela madeira lisa. Ele disse que elas sempre foram suas, que estava só esperando o momento certo para devolvê-las. Michael hesitou. Mãe, eu sei que o que o papai fez foi imperdoável, mas acho que ele está realmente tentando se redimir agora. Fechei a caixa delicadamente. Às vezes, as reparações chegam tarde demais, Michael. Talvez, ele reconheceu, mas elas ainda importam. Passamos as horas seguintes elaborando estratégias. As habilidades organizacionais do meu professor se encaixaram perfeitamente com a expertise técnica do Michael. Ele me ajudou a proteger minhas contas bancárias com novas senhas, documentou a procuração falsificada e elaborou um cronograma das atividades suspeitas de Caroline. Por volta da meia-noite, o cansaço finalmente me atingiu. Michael me mostrou o pequeno quarto da cabana, prometendo ficar com o sofá. Tente dormir um pouco, mãe. Lisa estará aqui de manhã e teremos muito o que fazer. Sozinho naquele quarto desconhecido, finalmente me permiti sentir todo o peso das revelações do dia. A traição me atingiu profundamente, não apenas os planos de Caroline, mas também a percepção de que eu não enxergara quem ela havia se tornado. Meu amor me cegou ou eu simplesmente não queria ver a verdade? Acordei com vozes abafadas e o aroma de café. Por um momento, a desorientação tomou conta de mim antes que os acontecimentos do dia anterior voltassem à tona. Pela janela do quarto, pude ver que um carro alugado havia se juntado ao BMW de Michael. Lisa havia chegado. Vesti-me rapidamente com as roupas extras que havia levado e, ao sair, encontrei minha ex-nora curvada sobre uma pilha de documentos na mesa de jantar. Aos 40 anos, Lisa Shane ainda era impressionante. Seu cabelo preto e liso agora ostentava alguns fios prateados e seus... Poderíamos usar isso, sugeri, não como nosso primeiro movimento, mas como alavanca, se necessário. Lisa pareceu impressionada. Você está pensando estrategicamente, Helena. Ótimo. O laptop de Michael emitiu um alerta sonoro. Sua expressão se obscureceu enquanto ele lia a tela. O que é isso? Perguntei. Eles pioraram, disse ele, sério.
A Caroline acabou de desligar os serviços públicos da sua casa e trocou as fechaduras. Eles estão se movendo mais rápido do que prevíamos. Eles podem fazer isso? Perguntei a Lisa. Não legalmente. Não. Mas eles estão tentando criar um fato consumado. Precisamos agir agora, antes que eles possam causar mais danos. Concordo, disse Lisa, juntando seus documentos. Helena, você está pronta para isso? Vai ficar feio antes de melhorar. Pensei no sorriso frio de Caroline no almoço do Dia das Mães. Em suas palavras desdenhosas, uma fracassada como ela. Pensei nas décadas que passei apoiando-a, acreditando nela, amando-a, apesar de sua crescente ambição e materialismo. Sim, eu disse, endireitando os ombros. Estou mais do que pronta. Enquanto nos preparávamos para sair da cabana, Michael me puxou de lado. Mãe, tem mais uma coisa que você precisa saber. Algo que o papai não te contou. Meu coração afundou. O que foi? É sobre o marido da Caroline, Richard. Papai encontrou algo enquanto examinava os documentos do empréstimo. Michael hesitou. Registros fiscais mostram que o escritório de advocacia do Richard está com sérios problemas financeiros. Eles têm escondido ativos, contraído empréstimos enormes. Acho que Caroline não está apenas sendo gananciosa. Ela está desesperada. Desesperada o suficiente para destruir a mãe? Perguntei. A dor ainda estava fresca. Pessoas desesperadas justificam coisas terríveis, disse Michael calmamente. Isso não desculpa o que ela está fazendo, mas pode explicar. Enquanto nos afastávamos da cabana, observei o lago tranquilo desaparecer pelo espelho lateral. À minha frente, confrontos, verdades dolorosas e o fim definitivo do meu relacionamento com minha filha. Mas, pela primeira vez em anos, senti um senso de propósito e clareza. Caroline brindou ao meu fracasso, sem perceber que suas palavras se tornariam um catalisador para minha recuperação. Ela achou que estava escrevendo o fim da minha história. Estava prestes a descobrir que era apenas o começo de um novo capítulo. Os degraus do tribunal pareciam mais íngremes do que eu me lembrava dos meus tempos de professora, quando ocasionalmente era chamada para testemunhar em casos de tribunais de família. Lisa caminhava ao meu lado, seu terno azul marinho e seu andar confiante contrastando fortemente com meu traje mais casual. Michael e Robert seguiram alguns passos atrás, uma aliança improvável forjada pela necessidade. Lembrem-se, sussurrou Lisa enquanto nos aproximávamos da entrada. Deixem que eu falo a maior parte do tempo. A juíza Martinez me conhece e tem a reputação de ser dura, mas justa, especialmente em casos de abuso de idosos. Abuso de idosos. O termo ainda me choca. Na minha opinião, o abuso de idosos acontecia com idosos frágeis e isolados, sem família, e não com pessoas relativamente saudáveis de 65 anos, com 2 filhos adultos e netos. Mas, como Lisa explicou durante nossa preparação, a exploração financeira por parte de familiares era, na verdade, uma das formas mais comuns. Chegamos cedo para evitar um confronto antes da audiência. Mas, quando entramos no saguão do tribunal, eu os vi. Caroline e Richard, cabeças inclinadas, conversavam com um homem mais velho e de aparência distinta que reconheci como James Weston, sócio de Richard no escritório de advocacia e tabelião da procuração falsificada. Caroline nos notou primeiro. Sua expressão perfeitamente composta cintilou momentaneamente de surpresa antes de se transformar em algo mais sério. Ela cutucou Richard, que endireitou e alisou a gravata. Mãe, Caroline gritou, sua voz ecoando pelo chão de mármore. Graças a Deus você está bem. Estávamos morrendo de preocupação. Ela caminhou em minha direção, com os braços estendidos como se fosse um abraço, uma performance para qualquer observador. Mantive minha posição, sem fazer menção de ir ao seu encontro. Poupe-se do teatro, Caroline, disse eu baixinho. Eles não vão mais funcionar. Seus braços caíram ao lado do corpo, e a máscara escorregou o suficiente para revelar o cálculo por baixo. O que está acontecendo? Pai, Michael, o que vocês dois estão fazendo aqui? Ela estreitou os olhos para Lisa. E por que ela está envolvida? A senhora Wilson me contratou como sua advogada, declarou Lisa formalmente. Toda a comunicação sobre este assunto deverá ser feita por mim a partir de agora.
Richard deu um passo à frente, seu belo rosto transparecendo uma expressão de confusão e preocupação. Helena, parece haver algum mal-entendido. Só estamos tentando te ajudar. A casa é grande demais para você administrar sozinho, e o patrimônio garantiria seus cuidados por anos. O único mal-entendido, respondi calmamente, é sua crença de que eu permitiria que minha própria filha roubasse minha casa e me trancasse. Caroline corou, olhando nervosamente para as pessoas próximas que começavam a notar nossa discussão. Mãe, você está confusa. Lembra como você deixou o fogão ligado? Como você se perdeu dirigindo até o supermercado mês passado? Eu não estava perdido, Caroline. Decidi pegar um caminho diferente para evitar a obra. Ela vem fazendo isso há meses, disse Caroline para ninguém em particular, elevando a voz teatralmente, dando desculpas, encobrindo lapsos de memória. É por isso que estamos tão preocupados. Chega, interrompeu Lisa bruscamente. Guarde sua atuação para o juiz. Mas, devo avisá-lo, o juiz Martinez já viu todos os truques possíveis quando se trata de familiares tentando confiscar bens sob o pretexto de preocupação. Richard colocou a mão no braço de Caroline para contê-la, murmurando algo em seu ouvido. O rosto dela endureceu enquanto ela olhava de mim para Robert. Então é assim que vai ser? Vocês estão todos se unindo contra mim quando eu só estou tentando proteger o futuro da mamãe? Não, Caroline, eu disse, encontrando força na verdade. Você está tentando proteger seu futuro às minhas custas. A casa, a procuração, o asilo. Nunca foi sobre o meu bem-estar. Os olhos dela brilharam perigosamente. Você não tem ideia do que está falando. Na verdade, sim, retruquei. Sei dos problemas financeiros que a empresa do Richard enfrenta. Sei dos empréstimos que você pegou do seu pai sob falsos pretextos. Sei que você já colocou minha casa à venda sem meu conhecimento ou consentimento. Choque se refletiu em seu rosto, seguido rapidamente por fúria quando ela se virou para Robert. Você não tinha o direito de compartilhar essa informação. Ele tinha todo o direito, interrompeu Michael. Assim como a mamãe tem todo o direito de se defender dos seus planos. Antes que Caroline pudesse responder, um oficial de justiça ligou para o nosso número de processo. Ao nos virarmos em direção ao tribunal, percebi um vislumbre de incerteza no rosto da minha filha. A primeira rachadura em sua fachada confiante. Dentro do tribunal, a juíza Martinez, uma mulher de aparência severa, na faixa dos 60 anos, com cabelos escuros com mechas grisalhas, examinou todas as partes com olhos astutos. Após as formalidades iniciais, Liz apresentou nosso caso sucintamente: a procuração falsificada, a listagem não autorizada da casa, o padrão de Caroline minando minha independência e autonomia. Quando chegou a vez de Richard falar em nome deles, ele adotou um tom de preocupação razoável. Meritíssimo, entendemos como isso pode parecer, mas estamos cada vez mais preocupados com o estado cognitivo da senhora Wilson. A procuração foi preparada como medida de precaução, tendo em mente os melhores interesses dela. E a senhora Wilson estava presente quando este documento foi autenticado? Perguntou a juíza Martinez, olhando por cima dos óculos de leitura. Richard hesitou por tempo suficiente. Ela estava indisposta naquele dia, meritíssimo, sofrendo de herpes zoster, mas havia concordado verbalmente com o acordo. A expressão do juiz se obscureceu. Senhor Armon, o senhor está sugerindo que o senhor Weston autentica um documento sem a presença do signatário? James Weston se mexeu desconfortavelmente na cadeira enquanto Richard tentava responder. Tenho aqui, interrompeu Lisa, os registros médicos da senhora Wilson daquele dia, mostrando que ela realmente sofria de herpes zoster e que havia recebido prescrição de analgésicos significativos. Também tem os resultados de uma avaliação cognitiva abrangente realizada ontem, confirmando que a senhora Wilson é totalmente competente e não mostra sinais de comprometimento cognitivo. A juíza Martinez examinou os documentos cuidadosamente antes de voltar o olhar para Caroline. Senhora Armon, a senhora poderia explicar por que decidiu colocar a casa da sua mãe à venda sem o conhecimento dela? Caroline se endireitou, suavizando a expressão, assumindo uma expressão de preocupação filial. Meritíssimo, minha mãe tem apresentado sinais de instabilidade financeira. A casa precisa de uma manutenção que ela não consegue administrar. Acreditamos que a melhor ação seria ajudá-la na transição para uma casa de repouso, onde ela estaria segura e receberia os devidos cuidados.
E o dinheiro da venda da casa, insistiu o juiz. Seria mantida em custódia para seus cuidados, respondeu Caroline suavemente. Com você como administrador, eu presumo. Como filha dela, parecia apropriado. A juíza Martinez largou a caneta e cruzou as mãos. Senhora Wilson, a senhora gostaria de responder à avaliação que sua filha fez da sua situação? Todos os olhares se voltaram para mim. Fiquei de pé, com as mãos firmes e a voz clara. Meritíssimo, tenho vivido de forma independente e administrado minhas finanças com sucesso há mais de 25 anos, desde o meu divórcio. Estou aposentada, mas financeiramente estável. Minha casa está paga. Tenho economias e recebo uma pensão de professora e pensão alimentícia regular do meu ex-marido. Não sou incapaz nem desamparada. Fiz uma pausa, olhando diretamente para Caroline. As ações da minha filha não foram motivadas pela preocupação com o meu bem-estar, mas pelos seus próprios interesses financeiros. Ela e o marido tomaram medidas para tomar o controle dos meus bens sem o meu conhecimento ou consentimento, usando um documento falsificado para isso. A audiência continuou por mais 1 hora, com registros financeiros apresentados e depoimentos prestados. Robert confirmou os pagamentos que vinha me fazendo há anos, agora oficialmente documentados como parte de um acordo de divórcio alterado. O especialista médico testemunhou sobre minha saúde cognitiva. Michael apresentou provas das alterações não autorizadas nas fechaduras e serviços públicos da minha casa. Durante todo esse tempo, observei a expressão de Caroline mudar de confiante para preocupada e para algo próximo ao pânico, à medida que o peso das evidências contra ela aumentava. Richard manteve a compostura melhor, mas a tensão ao redor dos seus olhos traía a sua crescente consciência de que o plano deles estava fracassando. Quando a juíza Martinez finalmente proferiu sua decisão, suas palavras soaram como golpes de martelo. O tribunal encontra provas claras de tentativa de exploração financeira. A procuração fica invalidada. Uma liminar foi concedida impedindo qualquer venda dos bens da senhora Wilson sem seu consentimento explícito e verificado. Além disso, estou encaminhando este caso ao Ministério Público para possíveis acusações criminais de falsificação e fraude, bem como a ordem dos advogados do Estado por violações éticas relacionadas à autenticação indevida. Ela lançou um olhar severo para Caroline e Richard. Vocês dois deveriam se considerar afortunados por a senhora Wilson não ter pressionado por um processo imediato. Ao nos levantarmos para a dispensa do juiz, cruzei o olhar com Caroline do outro lado da sala. A filha confiante e calculista que brindara ao meu fracasso havia desaparecido, substituída por uma mulher cujo mundo cuidadosamente construído estava desmoronando ao seu redor. Lá fora, no corredor, Liz apertou meu braço, me apoiando. Fase 1 concluída. Você se saiu maravilhosamente bem, Helena. E agora? Perguntei, sentindo-me estranhamente vazio apesar da nossa vitória. Agora, disse Michael, vamos para casa e nos certificamos de que não causaram nenhum dano permanente. Lar? A palavra carregava conforto e inquietação. As fechaduras foram trocadas, os serviços públicos foram desligados e, mais importante, o santuário que eu havia criado para mim havia sido violado pela traição da minha própria filha. Enquanto caminhávamos em direção à saída, uma voz gritou atrás de nós: Mãe, espere. Virei-me e vi Caroline correndo atrás de nós, sozinha. Richard não estava à vista. Seu tailleur de grife estava ligeiramente amassado, e seu cabelo perfeito estava solto. Por um momento, tive um vislumbre de vulnerabilidade que me lembrou da garotinha que ela um dia foi. Por favor, disse ela, com a voz sem a confiança de sempre. Precisamos conversar. Precisamos conversar, repetiu Caroline, sua voz sem o tom de comando de sempre. Olhei para Lisa, que assentiu levemente. Vamos esperar perto do carro, ela disse, guiando Michael e Robert em direção à saída. Quando ficamos sozinhos no corredor, Caroline e eu nos mudamos para um nicho silencioso perto de uma janela. O sol da tarde projetava longas sombras no chão de mármore. Por um momento, nenhum de nós falou. Richard foi chamar nosso advogado, ela finalmente disse, seus olhos não encontrando os meus. Achei que James Weston fosse seu advogado. Não mais. Ela alisou a saia, um gesto nervoso que eu reconheci da infância dela. Ele tem medo de ser caçado por causa da questão da autenticação em cartório. Ele se retirou do caso. Observei o rosto da minha filha.
Aquela pessoa que estivera disposta a me despojar da minha dignidade, da minha independência, do meu lar. A raiva ainda estava lá, fervilhando sob a superfície, mas agora misturada a algo inesperado. Pena. Por quê, Caroline? Perguntei simplesmente. Ela estremeceu diante da franqueza da pergunta. Você não o entenderia. Experimente. Ela suspirou, encostando-se no parapeito da janela. O escritório do Richard está com problemas. Problemas sérios, investimentos ruins, alguns casos que deram errado. Mantivemos as aparências, mas estamos afundados em dívidas. Então, você decidiu resolver seus problemas tomando minha casa, me forçando a ir para uma casa de repouso. Não foi bem assim. Não no começo. Um tom de desafio voltou à sua voz. Estávamos realmente preocupados com você morando sozinha. O plano era que você se mudasse para nossa casa temporariamente enquanto reformávamos a casa e depois a vendesse com lucro. A ideia do asilo surgiu depois, quando você começou a resistir. Quando me recusei a ser uma solução conveniente para seus problemas financeiros, corrigi. Os ombros de Caroline caíram. Você faz parecer tão calculista. Não foi? Foi sobrevivência, ela retrucou. Você tem ideia de como é ver tudo o que você construiu desmoronar ao seu redor? A empresa, a nossa reputação, as mensalidades da escola particular dos meus filhos. Na verdade, sim, respondi baixinho. Quando seu pai nos deixou com nada além de dívidas e promessas quebradas, tive que reconstruir tudo do zero. Eu trabalhava em 2 empregos, recortava cupons, remendava roupas em vez de comprar novas. Para que você e Michael pudessem ter oportunidades. Aquilo foi diferente. Como? Porque você tem gostos de estilistas e precisa manter uma associação a um clube de campo. Minha voz permaneceu calma, mas as palavras me feriram profundamente. Fiz sacrifícios pelos meus filhos. Você estava disposto a sacrificar sua mãe? Caroline não tinha resposta para isso. Ela olhou pela janela para a praça do tribunal lá embaixo, onde pessoas comuns seguiam suas vidas enfrentando suas próprias lutas pessoais. O que acontece agora? Ela finalmente perguntou. Depende de você, respondi. O juiz encaminhou o caso para possíveis acusações criminais. Liz acredita que temos provas suficientes para uma condenação. O medo brilhou no rosto de Caroline. Você faria isso? Mandaria sua própria filha para a cadeia? A antiga eu, a pacificadora, a mãe abnegada, teria recuado imediatamente. Mas aquela mulher havia desaparecido em algum lugar entre o brinde do Dia das Mães e a batalha judicial. Eu não quero, respondi honestamente. Mas farei isso se for preciso. A questão é se você está disposto a assumir a responsabilidade pelos seus atos. O que isso significa exatamente? Significa reconhecer o que você fez, fazer as pazes, aceitar as consequências. Ela riu amargamente. E quais seriam essas consequências? Para começar, um pedido formal de desculpas a mim, ao seu pai, ao seu irmão. Depois, devolver o dinheiro que você tirou do seu pai sob falsos pretextos. Por fim, procurar ajuda. Aconselhamento financeiro, no mínimo. Terapia, se você estiver disposto. Você quer que eu faça terapia? Ela parecia incrédula. Quero que você entenda porque achou aceitável destruir a vida da sua mãe para manter seu estilo de vida. Caroline se afastou do parapeito da janela, andando de um lado para o outro no pequeno nicho. E se eu concordar com tudo isso, as acusações criminais desaparecem. Vou pedir a Lisa que busque uma solução civil, confirmei. Mas, Caroline, não se trata apenas de evitar a prisão. Trata-se de saber se teremos algum relacionamento daqui para frente. Ela parou de andar. Algo vulnerável cruzou seu rosto. O que isso significa? Significa que sempre serei sua mãe. Mas a confiança foi quebrada. Reconstruí-la levará tempo e um esforço genuíno da sua parte. E se eu não concordar? Então, prosseguiremos com as acusações criminais, e você enfrentará as consequências de suas ações por meio do sistema legal. Caroline ficou em silêncio por um longo momento, o peso da escolha diante dela visível em sua postura. Esperei, dando-lhe espaço para tomar sua decisão. E o Richard? Ela finalmente perguntou.
E ele? Ele também fez parte disso. Sim, ele era, reconheci. As escolhas dele são dele, assim como as suas. Algo mudou em sua expressão, uma percepção, talvez de que ela estava em uma encruzilhada. Preciso pensar, ela disse, endireitando os ombros. Leve o tempo que precisar, respondi, indo em direção ao corredor. Estarei em casa, na minha casa, quando você estiver pronta para conversar novamente. 3 meses se passaram. Os serviços públicos foram religados. As fechaduras foram trocadas novamente. Minha vida gradualmente voltou ao normal, embora o normal tivesse adquirido um novo significado. O tratamento contra o câncer de Robert havia começado com resultados mistos. O prognóstico continuou sombrio, mas ele enfrentou a situação com uma dignidade que eu não esperaria do homem que abandonou sua família décadas atrás. Michael nos visitava regularmente de Seattle, reconstruindo nosso relacionamento com uma conversa de cada vez. Quanto a Caroline, ela havia feito sua escolha no dia seguinte à audiência. Richard queria contestar as acusações, tentar a sorte no tribunal. Caroline havia escolhido de forma diferente. O pedido de desculpas veio primeiro, inicialmente rígido e formal, mas se tornando mais genuíno à medida que ela falava. A restituição financeira a Robert veio em seguida, juntamente com sua concordância em fazer terapia, tanto por suas decisões financeiras quanto pelos problemas mais profundos que levaram ao seu comportamento. Richard pediu o divórcio uma semana depois, relutante em aceitar o caminho de responsabilização que Caroline escolhera. Seu escritório de advocacia estava sob investigação, e sua carreira estava em ruínas. Os netos passavam os fins de semana comigo enquanto Caroline trabalhava para reconstruir sua vida, aceitando um emprego em um pequeno escritório de assistência jurídica. Muito diferente do prestigiado escritório de advocacia empresarial que ela havia exercido antes. Hoje, ela viria tomar chá, uma tradição dominical que havíamos estabelecido durante sua jornada de reconciliação. Nosso relacionamento permanecia frágil, medido em pequenos momentos de reconexão, em vez da proximidade fácil que outrora compartilhávamos. A confiança era uma muda que exigia cuidados constantes. A campainha tocou pontualmente às 3. Caroline foi pontual como sempre. Abri a porta e a encontrei segurando um pequeno pacote e um envelope pardo. Oi, mãe, disse ela, ainda com um toque de estranheza no cumprimento. Trouxe scones daquela padaria que você gosta. Entre, respondi, aceitando o pacote. A água da chaleira acabou de ferver. Na cozinha, ela me observou enquanto eu arrumava os scones em um prato, seus olhos observando as sutis mudanças que eu fizera na casa. Cortinas novas, uma disposição diferente dos móveis, pequenas afirmações da minha contínua independência. Como está o papai? Ela perguntou, aceitando a xícara de chá que ofereci. Mais ou menos a mesma coisa. Os tratamentos são difíceis, mas ele está determinado. Não entrei em detalhes sobre a amizade crescente que se desenvolveu entre Robert e eu. Não um romance, mas um tipo de paz que nenhum de nós esperava encontrar. Caroline assentiu, girando o envelope nas mãos nervosamente. Tenho uma coisa da terapia para você. Ela deslizou o envelope pela mesa, um eco daquele almoço do Dia das Mães que parecia recente e distante ao mesmo tempo. Dentro, havia uma carta escrita à mão, com várias páginas. É tudo o que eu não conseguia dizer em voz alta, explicou ela, sobre por que fiz o que fiz, sobre a pessoa que me tornei sem nem perceber. O Dr. Sanderson sugeriu que eu escrevesse tudo. Deixei a carta de lado para mais tarde, entendendo sua importância, mas sem vontade de levar o momento para um tom mais pesado. Obrigada. Lerei depois que você for embora. Tem mais uma coisa, disse ela, com a voz mais firme agora. Me ofereceram uma vaga na clínica de direito do idoso. É uma redução enorme no salário do direito empresarial, mas parece certo. Usando meu conhecimento jurídico para evitar o que quase fiz com você. Um orgulho inesperado e caloroso floresceu em meu peito. Que maravilha, Caroline! É mesmo? A incerteza nublou seu rosto. Depois de tudo. Redenção não é apagar o passado, eu disse, encontrando sabedoria em palavras que não havia planejado. É criar um futuro diferente. Seus olhos brilhavam com lágrimas não derramadas. Eu não mereço seu perdão. Provavelmente não, concordei com uma sinceridade gentil.
Mas você está trabalhando para merecê-lo, e isso importa. Tomamos nosso chá em um silêncio que parecia, se não confortável, pelo menos menos tenso do que antes. As crianças sentem falta da casa na árvore, disse ela por fim. Elas estavam se perguntando se poderiam vir aqui no próximo fim de semana para brincar lá. Eu adoraria, respondi. Os netos ficaram cautelosos comigo no início, confusos com a confusão familiar. Gradualmente, eles relaxaram, retornando ao afeto fácil que sempre compartilhamos. Quando Caroline se preparava para sair, ela parou na porta. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Naquele dia no restaurante, quando te dei o folheto do asilo, você disse para a filha que acha que este é o fim da minha história. Você parecia tão certa, mesmo naquela hora. Como sabia que encontraria uma saída? Pensei na questão, refletindo sobre a mulher que eu era antes daquele momento. Competente, mas complacente, amorosa, mas talvez disposta demais a se deixar levar. Não, admiti, mas sabia que ainda não tinha terminado. Depois que Caroline foi embora, sentei-me no balanço da varanda e abri a carta dela. As páginas continham verdades cruas e dolorosas sobre seu ressentimento pelos sacrifícios que eu fizera após o divórcio, seu terror da insegurança financeira após testemunhar minhas dificuldades, sua determinação em nunca ser vulnerável como eu havia sido. Por trás das ações calculadas, havia uma criança ferida que aprenderá as lições erradas ao observar a resiliência da mãe. A compreensão não apagou o dano causado, mas criou espaço para a cura. Dobrei a carta cuidadosamente e entrei para ligar para Michael, depois para Robert, e combinar um jantar em família para o fim de semana seguinte. Não exatamente uma reconciliação, mas um começo. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, vi meu reflexo no espelho do banheiro. A mulher que me olhava era diferente daquela que estivera sentada, chocada e em silêncio, naquele almoço de Dia das Mães. Mais forte, com uma visão mais clara, sem vontade de ser diminuída. O brinde cruel de Caroline tinha como objetivo encerrar minha história, me descartar como um fracasso, um obstáculo inconveniente aos seus planos. Em vez disso, tornou-se o catalisador para minha recuperação, do meu lar, da minha independência, do meu senso de autoestima. Pensei no folheto do asilo, agora uma lembrança distante. Minha história não estava acabando. Ela estava evoluindo. O futuro se estendia diante de mim, incerto, mas caberia a mim moldá-lo. Amanhã, eu ligaria para Lisa para falar sobre a clínica jurídica comunitária onde eu estava trabalhando como voluntário, compartilhando minha experiência com outros idosos que enfrentavam desafios semelhantes. Na semana seguinte, eu me encontraria com o corretor imobiliário para discutir o pequeno imóvel para alugar que eu estava considerando como investimento. No mês seguinte, uma viagem de fim de semana a Seattle para visitar Michael. Minha última atitude não foi por vingança ou punição. Foi para recuperar meu poder e estabelecer limites que Caroline e todos os outros agora respeitariam. Para a filha que pensou que era o fim da minha história. Era apenas o começo de um novo capítulo, escrito inteiramente por mim.